Bem, esses são meus potenciais conflitos de interesse. Por que a gente está falando hoje em atualização de câncer gástrico? Porque câncer gástrico, infelizmente, juntam duas coisas muito ruins de oncologia, que é uma alta incidência e uma alta mortalidade. Então, esses números que vocês estão vendo aí, eles não são novidades para ninguém, ou seja, uma taxa de letalidade de 0,7, ou seja, 70% dos pacientes com incidência de câncer gástrico, eles vão evoluir para óbito. É uma doença extremamente agressiva, a maior parte das vezes descoberta em estadios mais avançados. E para exemplificar o que eu falei, quando a gente compara, por exemplo, doença curável, câncer gástrico estadio 3, ou seja, linfonodo positivo, versus estadio 3 de cólon, estadio 3 de câncer de mama, a gente tem uma sobrevida em 5 anos na faixa de 85% versus um pouco mais do que 50% no câncer gástrico. Então, isso exemplifica todo o nosso esforço para buscar novas terapias, sequenciamento de tratamento para doença metastática e, obviamente, um melhor desfecho para doença curativa. Então, em relação ao cenário do tratamento neoadjuvante, eu trago um único estudo. Melhorou bem, obrigada. Eu trago um único estudo que foi a vedete do ano passado, na verdade, um principal para tratamento do câncer gástrico no cenário neoadjuvante, que foi o Matterhorn. E a gente, essa semana, foi contemplado com a boa notícia que ele entrou, teve aprovação da Anvisa. Então, os nossos pacientes, a partir de agora, a gente já pode solicitar o Matterhorn com uma facilidade um pouco maior do que estava acontecendo desde a ASCO do ano passado. Basicamente, o Matterhorn, ele acrescentou a estratégia que a gente já conhecia do FLOT perioperatório, mais uma imunoterapia, no caso do durvalumab, com um ganho, incremento importante de eficácia de todos os endpoints de eficácia. Então, lembrando um pouquinho o desenho do estudo do Matterhorn, pacientes com câncer gástrico ou disjunção esôfago-gástrica, com doença localmente avançada, ou seja, estadio 2 clínico A4B, ou seja, de T2N0 a qualquer TN3, eles foram bom performance status virgem de tratamento, eles foram randomizados entre o braço controle FLOT, o nosso bom e conhecido FLOT mais placebo, versus Durva mais FLOT, num esquema exatamente igual ao que a gente tinha do FLOT 4, 2 meses antes, cirurgia, 2 meses depois. Aqui eles consideram 2 ciclos, porque eles estão chamando o ciclo de D1 e D15, tá? Mas são 4 ciclos de FLOT, Durva uma vez por mês, e cirurgia seguido do mesmo esquema e mais manutenção de 10 ciclos de durvalumab versus placebo, com objetivo primário de sobrevida livre de eventos, secundário sobrevida global e taxa de resposta patológica. Nas características baseline dos pacientes, eu só chamo a atenção que a maior parte dos pacientes eram não asiáticos, então é a nossa população representada mesmo, maior parte tumores gástricos, linfonodo positivo, tem uma parcela muito pequena de 10% só que não tinha hiperexpressão de PDL1, e lembrar que aqui no Matterhorn a gente tem que pedir para o patologista o TAP, não é CPS, é TAP aqui, padrão intestinal, e esse número ele se repete sempre nos estudos, tanto de neoadjuvância quanto primeira linha, em torno de 5 a 8% dos nossos pacientes com câncer gástrico têm instabilidade de microsatélite. Então, o estudo ele foi positivo, ele foi publicado logo na sequência da apresentação do ASCO, porque ele atingiu relevância significativa para o objetivo primário dele, que foi sobrevida livre de evento, com uma curva se mantendo estável e com mais ou menos quase 70% dos pacientes livres de evento, e considerar que evento aqui era morte ou recorrência, num segmento de 2 anos, num follow-up aí de 2 anos. Então, esse já foi o objetivo primário atingido do estudo. Obviamente, beneficiou todos os subgrupos analisados. E em relação à sobrevida global, ainda a gente tem um follow-up muito pequeno, mas essas curvas elas já começam a se manter estáveis com a adição do durvalumab, com uma redução do risco de morte aí na casa de 22%. Então, com todos esses dados, da mesma forma, sobrevida livre de progressão também positivo, num follow-up de pelo menos 2 anos, um pouco mais, e uma taxa de resposta de quase 3 vezes mais, acrescentando durvalumab ao FLOT, em torno de 20% versus 7%. Isso, na prática clínica, obviamente, acho que ninguém tem muitos pacientes com Matterhorn, mas eu tenho 2 pacientes que terminaram, um teve resposta patológica completa e outro quase completa. Então, realmente, o FLOT já era um protocolo muito bom,
mas a gente vê um certo incremento na prática clínica realmente. Então, não tem como hoje, dentro de um cenário ideal, a gente não oferecer flote com durvalumab. Do ponto de vista de toxicidade, não teve grandes acréscimos, as toxicidades são muito mais relacionadas ao esquema da poliquímio mesmo, com desfechos extremamente interessantes. Então, para a doença localmente avançada, eu trago o Matterhorn como principal atualização e mudança de conduta de 2025 em diante. Já no cenário da doença metastática, infelizmente, uma boa parte dos pacientes ou eles vão abrir com doença metastática ou eles vão progredir para a doença metastática após um tratamento com intuito curativo inicial. E não tem como falar em primeira linha se a gente não souber sequenciar o nosso paciente. E para sequenciar a melhor linha de tratamento, a primeira linha sempre é a que tem mais impacto. É aquela que vai derivar maior ganho de sobrevida, maior tempo livre de progressão, as maiores taxas de resposta. Como tudo em oncologia, a gente tem que saber qual é o paciente que está na nossa frente, saber selecionar a biologia do paciente. E, obviamente, para isso a gente precisa de análises moleculares. Óbvio que se a gente puder contar com painéis ampliados NGS, ajuda? Claro que ajuda, mas eu preciso de NGS para saber o que fazer com o meu paciente em primeira linha? Longe disso. Se eu tiver informação do status MMR das enzimas de reparo, expressão de PDL1, HER2, que há 16 anos a gente já tem informação do TOG, é importante saber se o tumor é HER2 positivo ou não. E agora, mais recentemente, hiperexpressão de claudina, a gente resolve todos os nossos problemas de indicação da melhor primeira linha. O FGFRB, eu vou comentar um pouquinho mais para frente, ele foi super promissor, infelizmente meio que foi um natimorto, né? Nasceu e logo morreu. Mas, enfim, e aí quando a gente fala de biomarcadores, esses números a gente tem que ter um pouquinho em mente. HER2 é muito bom encontrar? É, mas um quarto, no máximo um quinto dos nossos pacientes vão ter HER2 hiperexpresso. Geralmente é mais comum no tipo padrão intestinal, tumores mais distais, não é a maioria deles. Infelizmente, instabilidade microsatélite não foge muito aqui desses 5% no estadio 4, é um pouquinho mais prevalente em estadios iniciais. A vasta maioria dos nossos pacientes tem hiperexpressão de PDL1, seja por CPS ou TAP, e claudina hiperexpressa, e considerar que hiperexpresso nos dois estudos que a gente tem em fase 3, imunistoquímica expresse mais do que pelo menos 75%, né? Maior ou igual a 75%. E o famoso N-TRAC, que a gente torce muito para encontrar, eu particularmente nunca vi um paciente com fusão de N-TRAC. Mas vale a pena pesquisar por indicação agnóstica. Então, a gente chega nesse, mais ou menos, esse fluxograma da seleção da primeira linha e das linhas subsequentes. Então, de acordo com o perfil molecular do meu paciente, geralmente, o backbone de químio sempre é uma platina fluoropirimidina, FOLFOX, CAPOX, na maior parte das vezes, uma boa parte dos estudos desenhado com CF também. Se ele é HER2 hiperexpresso, eu vou acrescentar com certeza o trastuzumab em primeira linha e hoje em dia eu vou analisar também um outro cobiomarcador, que é o CPS, eventualmente para utilizar pembro, trasto e um backbone de químio, ou só backbone de químio com trastuzumab. E assim eu vou sequenciando. PDL1, primeira linha, quimio-imunoterapia, a gente tem 12 estudos, fase 3 para isso. Claudina positivo, Spotlight e o GLOW, com benefício em sobrevida e sobrevida livre de progressão para acréscimo de zolbetuximab. A gente pode discutir um pouco naqueles 5% que são instáveis de microsatélite, se a gente pode abrir mão da quimioterapia e ficar só com a imunoterapia, dados ainda muito pequenos, fase 2, séries de casos, talvez seja interessante. E para, infelizmente, aquela parcela dos pacientes que não hiperexpressam nenhum biomarcador, que eu não tenho como fazer nem imuno, nem droga-alvo molecular, a gente ainda conta, infelizmente, só com quimioterapia. Para mim, a maior parte das vezes ganha FOLFOX ou CAPOX. Em alguns casos selecionados, a gente pode acrescentar o taxano no esquema FLOT, TFLOX, MDCF e assim por diante. E aí, obviamente, a gente parte depois para as segundas e eventuais terceiras linhas se o paciente tiver performance status adequado. Então, com tudo isso, a gente sai aí numa construção da linha do tempo, uma sobrevida com best supportive care muito ruim da casa de 3 meses, até algo em torno aí de 18 meses, com químio imuno mais anti-HER2 ou químio com zolbetuximab. E tomara que a gente continue contando esses meses de sobrevida e que a gente atinja cada vez mais.
Então, falando exatamente do que a gente tem de dados, eu não vou tomar muito tempo aqui, porque o TOGA, obviamente, é um estudo de muitos anos, uma década e meia, um pouquinho mais do que isso, mas o acréscimo do HER2, do anti-HER2... Você é velho, né, Gustavo? Eu fiquei sabendo só, porque você me contou anos depois. Mas, enfim, a primeira ASCO que o Dr. Gustavo foi apresentado o TOGA, a gente era residente, é isso mesmo. Não, 2010, Gustavo. 2010, é verdade. Eu não fui porque eu estava grávida. O lançamento foi no México. Você foi. Você estava. O TOGA não, eu fui para outra. Não, o TOGA foi. Já. Não, eu era assistente. Não. Não foi sua primeira ASCO, Gustavo. Não, é verdade, 2009, foi mesmo. Tá bom, não vamos brigar por pouca coisa. Tem muito tempo, gente. Foi mesmo, foi a última ASCO que teve em Orlando. Não foi plenária, foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Foi na Disney, foi a última ASCO de Orlando que teve. Depois disso foi só Chicago. Very exciting data, é isso mesmo. O TOGA, com esses dados super interessantes que foram apresentados, ele realmente mudou a história natural do que a gente tem do câncer, de tratamento em primeira linha do câncer gástrico, porque foi a primeira inclusão de uma droga-alvo molecular em primeira linha, né? Para a doença metastática. Os dados, obviamente, foram relevantes, mas quando a gente vai ver em termos numéricos, a gente sai aí de uma sobrevida global na população toda por intenção de tratar de 11 meses para mais ou menos 14 meses. E quando a gente incrementa com o HER2 hiperexpresso 3 cruzes ou ficha amplificado, ela passa aí para 16 meses. E quando tem no N muito pequeno, está muito pequenininho aqui para vocês verem, mas acreditem em mim, quando a gente tem no estudo, ele incluiu o HER2, uma cruz, 2 cruzes, 3, ficha amplificado, ficha negativo. Naquela população de HER2, 3 cruzes e ficha amplificado, sobrevida global chegou a 18 meses. Obviamente, a gente está selecionando cada vez mais o paciente. Da mesma forma, teve ganho de sobrevida livre de progressão, taxa de resposta na casa de 47%. Então, isso consagrou por mais de uma década e meia o trastuzumab, mais um backbone de químio, platina, fluoroprimidina, seja CF ou, nessa época, XP, como tratamento preferencial de primeira linha para HER2 hiperexpresso. E agora, só em 2023, que a gente teve um segundo estudo, fase 3, aprovado, agora também com a combinação químio, trastuzumab, mais imunoterapia para aqueles pacientes com câncer gástrico e ressecável metastático que tinham, obviamente, HER2, 3 cruzes e CPS maior ou igual a 1. Tá? Esse estudo, só para vocês saberem, o Keynote 811, a maior parte dos pacientes tinham realmente hiperexpressão de CPS, de PDL1, um HER2, 3 cruzes, em torno de mais de 80%, preferencialmente o esquema de quimio de eleição CAPOX, mas poderia ser feito FP também, CF também. O objetivo primário do estudo era sobrevida global ou sobrevida livre de progressão, ou seja, era um estudo com endpoint coprimário, o que primeiro atingisse o estudo, levava o estudo como positivo. Na primeira análise interina, na primeira apresentação no ASCO-GI, a gente já ficou extremamente satisfeito com o dado, com uma taxa de resposta na casa de 74%. E aí vieram as terceiras análises interinas, aí sim, para desfechos de eficácia de endpoint primário. Então, o estudo ele atingiu significância estatística para sobrevida livre de progressão e depois encostou na unidade para sobrevida global, porque é um follow-up ainda muito curto. E na população com incremento de CPS maior ou igual a 1, essa que era a população toda por intenção de tratar, para aquela população com CPS maior ou igual a 1, aí sim ele atingiu significância estatística. Mas lembrar que ele já era positivo como estudo por ter atingido sobrevida livre de progressão. Então, hoje, se eu estou diante de um paciente que tem HER2, 3 cruzes, CPS maior ou igual a 1, o padrão é quimioterapia, combinação de químio, trastuzumab com pembrolizumab aos moldes do Keynote 811. Então, o TOGA, nesse sentido, ele perdeu o papel dele, ele reinou absoluto aí por 15 anos, mais ou menos.
Para aquela vasta maioria, 80%, 75% a 80% dos pacientes que a gente não tem HER2 3 cruzes, hiperexpresso, a gente vai acreditar e torcer para que eles tenham pelo menos um PDL1 positivo, ou seja, CPS maior ou igual a 1, né, pelo menos 1. E aí os dados de benefício de quimioimunoterapia, eles vêm primeiro da aprovação do Checkmate 649 e mais recentemente do Keynote 859. Ambos estudos têm dados muito semelhantes, tá? Eu não vou ficar repetindo os dados, mas a grande diferença é que o Checkmate 649, como todo Checkmate, ele é imuno-nivolumab. O Keynote, obviamente, pembrolizumab, com uma combinação de FOLFOX ou XELOX. O Checkmate 649, o objetivo primário dele foi sobrevida global no CPS maior ou igual a 5. E ele atingiu o desfecho positivo para sobrevida global, com uma sobrevida mediana da casa de 14 meses versus 11. Porém, como ele teve desfechos muito parecidos do ponto de vista de sobrevida global mediana, mais ou menos 13, 14 meses, para CPS maior ou igual a 1, maior ou igual a 5, aqui no Brasil a gente tem aprovação para CPS a partir de 1, ou seja, qualquer CPS hiperexpresso, teoricamente a gente está autorizado a fazer quimioimunoterapia para esses pacientes. A gente pode até comentar e discutir realmente qual é o benefício real, enfim, financeiro, mas teoricamente em bula ele está aprovado para CPS maior ou igual a 1. Eu, particularmente, uso o dado de taxa de resposta como o único dado que me justifique fazer para CPS menores do que 5, porque realmente a taxa de resposta nessa situação ele fica em torno de 50%. Então, para aquele paciente que está muito doente, geralmente câncer gástrico, eles são sintomáticos, eventualmente, eu acho que é justificável numa primeira linha a gente pensar numa taxa de resposta maior, tá? Mas lembrar dessa frase, o benefício é modesto numa população independente do CPS, o maior benefício é naquele subgrupo com incremento com CPS maior ou igual a 5. Já o Keynote 859, os dados são muito parecidos de eficácia, tá, gente? Ele, numa população para sobrevida, por intenção de tratar em sobrevida, também atingiu uma sobrevida global mediana 14 versus 11. Quando a gente vai para um CPS maior ou igual a 10, aí essas curvas realmente se abrem para uma sobrevida global na casa aí de 16 meses, mais ou menos. Óbvio, quanto mais eu estou selecionando o perfil do meu paciente, maior benefício eu vou ter. Então, acho que isso fica meio óbvio. E da mesma forma, PFS na casa aí de 6 meses e uma taxa de resposta em torno de 52%. Então, são dois estudos muito parecidos. Basicamente, ele troca só imunoterapia, nivo ou pembro. Então, são duas opções interessantes, com perfil de toxicidade também muito semelhante. E para aqueles pacientes, a Cláudia estava falando que ela está com um paciente que é instável de microsatélite, né? Para os pacientes que são instáveis de microsatélite, abrir mão da quimioterapia, ao invés de fazer quimio-imuno, fazer só imunoterapia, o que é algo extremamente interessante, já que a gente tem dado de tratamento agnóstico, né? Então, eu trouxe esse único estudo, um estudo japonês do grupo internacional japonês, o No Limit, obviamente um estudo muito pequeno, fase 2, portanto, ele é um gerador de hipótese, a gente não pode tirar maiores conclusões do que isso, vamos criar um estudo fase 3 ou um prospectivo randomizado, mas pacientes com instabilidade microsatélite, câncer gástrico metastático ou irressecável, eles foram tratados com nivo dose fixa de 240 e uma dose baixa de IP, 1 mg por quilo, e atingiram, o endpoint primário do estudo foi taxa de resposta, com uma taxa de resposta de 62%, uma taxa de controle de doença de quase 80%, PFS mediano de 14 meses e uma sobrevida global não atingida, obviamente com uma taxa de eventos adversos grau 3, por conta da dupla de checkpoints imunológico na casa de 40%. Eu, particularmente, acho muito interessante só imuno, depois a gente pode discutir. O que eu costumo fazer, na raridade desses pacientes, se o paciente é muito fit, eu começo com quimio-imuno, faço uma avaliação precoce, se o paciente respondeu, eu tiro a quimio e mantenho só a imuno. Eu acho que a gente ainda não tem grandes dados, o dado é esse para IP-NIVO, um estudo muito pequeno. Talvez a gente não precise de dupla de imunoterapia, talvez monodroga, nivo ou pembro só já resolva a situação, né? Mas é interessante pensar que pode ser que esses pacientes não precisem de químio mesmo.
E aí veio a última, a rapa do tacho, vamos chamar assim, né? Igual a minha filha de 3 meses, depois de uma de 15 anos, né? Que é a adição do zolbetuximab, que é um anticorpo claudina 18.2, que é uma proteína de adesão celular. E a gente sabe que câncer gástrico, um dos mecanismos de metastatização e invasibilidade é perda de adesão celular, né? Então, baseado em 2 estudos fase 3, tanto o Spotlight quanto o Glow, essa droga ela foi aprovada e a gente já está disponível para uso, aprovação na Anvisa. O Spotlight e o Glow são 2 estudos muito parecidos, tá? O que muda nos estudos, nos 2 esquemas? A quimioterapia. O Spotlight é a base de Folfox, o Glow é Capox mais obituximab. E aqui vale uma ressalva. Os obituximab, em ambos os esquemas, a primeira dose 800 mg por metro quadrado, a partir da segunda dose 600 mg por metro quadrado a cada 3 semanas. Todos nós sabemos que o Folfox é a cada 2 semanas. Então, quando foi apresentado, a gente ficou nesse certo desconforto de disparear a químio com os obituximab. O paciente vai ter que ir mais vezes ao centro de oncologia, perde qualidade de vida. Lembrar que na bula do zolbetuximab ele está registrado e tem estudo para usar com 400 miligramas por metro quadrado. Então, acho que fica um esquema mais palatável, vamos chamar assim. A dose de ataque sempre é 800, a partir do segundo ciclo, com o Folfox dá para fazer 400 miligramas por metro quadrado. Ambos os estudos, endpoint primário, sobrevida livre de progressão, endpoint secundário, sobrevida global, taxa de resposta, entre outros. E aí, só para sumarizar nessa tabela, para não ficar sendo muito repetitiva, os estudos, os 2 foram positivos para o desfecho primário deles, 10,6 de sobrevida global para o Spotlight, 8 para o Glow, mas vejam que o braço controle, numericamente, também foi diferente. Então, mais ou menos um ganho em torno de 2 meses absoluto no endpoint primário. Foi positivo também para a sobrevida global, 18 meses Spotlight, em torno de 14 meses o Glow, com uma taxa de resposta na casa aí de 60% na população de doença mensurável. Lembrar que essa é uma dificuldade em câncer gástrico por conta de carcinomatose peritoneal, né? E muito importante, perfil de toxicidade, tá, gente? Zolbetuximab é uma das drogas de mais poder emetogênico. Então, aqui a gente não dá para economizar em antiemético, principalmente o primeiro ciclo. Geralmente, o paciente, a partir do segundo ciclo, que é uma dose menor, ele tende a tolerar mais. Então, aqui, com certeza, tem que começar com olanzapina, prepitanto, enfim, inibidor de neuroquinina e assim por diante. Eu estou com uma paciente atualmente que está indo muito bem, que não teve náusea nenhuma, mas essa não é a realidade. Geralmente, hiporexia e náusea são os principais efeitos colaterais dessa medicação. E para aqueles pacientes que a gente se depara, que a gente tem mais do que um biomarcador para incrementar na primeira linha, que é o que a gente chama de coexpressão de biomarcadores. Obviamente, esse é um problema que é bom de se ter, com certeza sim, mas gera uma certa angústia. Se eu tenho um paciente, por exemplo, que tem claudina positivo e CPS hiperexpresso, por exemplo, um HER2 hiperexpresso com claudina positivo, o que eu faço? O que eu escolho? Eu começo com o trastuzumab em primeira linha, eu vou para o zolbetuximab, depois eu guardo o trastuzumab para usar com o trasto deruxtecan se progredir. Então, aí a gente vai ter que usar um pouco do nosso racional de saber ler a literatura e sequenciar o tratamento. Mas, basicamente, o que a gente pode tirar desse estudo retrospectivo até robusto, de um pouco mais de 600 pacientes? A casuística dos biomarcadores não mudou muito do que a gente já sabia. Na casa aí de uns 20% de HER2 positivo, 60% de CPS hiperexpresso, na faixa aí dos 5, 6% de instabilidade de microsatélite, em torno de uns 40% claudina. Até aí tudo bem, a gente já tinha mais ou menos noção desses números. O que essa série, esse estudo retrospectivo viu? A maioria dos pacientes claudina positivo, eles não são HER2 hiperexpressos, eles têm um baixo CPS e eles são estáveis de microsatélite. São pacientes de um tumor de um prognóstico pior. Por isso que a adição da droga-alvo, o zolbetuximab, para a gente foi tão interessante para os nossos pacientes, né? Porém, naqueles pacientes que tinham instabilidade de microsatélite, esse número muito pequenininho, metade deles também era claudina positivo. Aí buga a nossa cabeça, né? Para que lado eu vou aqui? E 30% dos pacientes HER2 hiperexpresso, eles também eram claudina positivo.
Então, baseado nesses pacientes que a gente sabe que existem coexpressão de biomarcadores, na ASCO desse ano foi apresentado o Ilustro. Então, esse é o primeiro estudo do nosso pós-ASCO aqui, que eu já introduzi no meio da apresentação. O Ilustro é um fase 2 braço único de tratamento de primeira linha de câncer gástrico irressecável metastático com adição de químio, Folfox, nivo, mais obituximab para aqueles pacientes que tinham CPS positivo e claudina hiperexpresso. Então, o desenho do estudo, a gente vai se atentar para essa corte de expansão, que é o que foi apresentado aqui. O estudo Ilustro, diferente do Spotlight do Glow, ele aceitou claudina expressão intermediária e alta. Então, a partir de 50% de expressão de claudina, entrou no Ilustro, tá? E eles analisaram os endpoints de eficácia para essas duas situações. Então, basicamente, característica demográfica dos pacientes, 80% eram asiáticos, então ele não representa tanto a nossa população aqui. A vasta maioria era estômago, difuso, com uma alta expressão de claudina e com status de CPS maior ou igual a 1, tá? Então, quando a gente vai ver os desfechos de sobrevida livre de progressão, 15 meses na população toda por intenção de tratar, então aqui entrou CPS positivo, CPS negativo, claudina intermediária e claudina alta. Quando a gente analisa só claudina hiperexpressa, só a claudina em si, olha a diferença de PFS mediano quando eu tenho claudina acima de 75% versus 50%. 18 meses de PFS mediano versus 7 meses. E na população PDL1 hiperexpresso, também dá uma diferença importante, quase o dobro, 2 anos de PFS mediano versus 1 ano. Então, parece muito interessante combinar zolbetuximab com imunoterapia e quimioterapia em primeira linha nesses pacientes que têm CPS alto e claudina hiperexpresso maior ou igual a 75%. A sobrevida global da mesma forma, obviamente um follow-up ainda muito curto para análise, mas em 1 ano, mais de 75% dos pacientes vivos versus 50% para aqueles que tinham claudina intermediária. E taxa de resposta também da mesma forma, uma taxa de resposta mais acrescida naqueles com claudina hiperexpresso. O Lucerna, baseado nesses dados do Ilustro, o Lucerna é um fase 3 que está em andamento para tentar responder essa mesma pergunta, só que ao invés de nivolumab, pembrolizumab. Então, quem sabe a gente tenha isso aí daqui a alguns poucos anos. Eu confesso que coçaria minha mão fazer, eu não sei se eu vou ter fonte pagadora para isso, mas acho interessante. O perfil de toxicidade pela apresentação do Ilustro não foi algo muito exorbitante do que a gente já não saiba ter do Spotlight do Glow, tá? E, por fim, novos alvos terapêuticos promissores em primeira linha, tá? Isso aqui eu não vou me atentar muito, mas a gente tem o Destiny Gastric 05, que está em andamento, né? Traço deruxtecan vindo para a primeira linha. O Horizon G01, que é zanitumumab com tislelizumab em combinação com químio em primeira linha, apresentação ASCO de AI desse ano. E, infelizmente, o Fortitude, que tinha tudo para ser positivo, e não, mas só que não, né? Hashtag só que não. Só não funcionou. Então, falando um pouquinho do Fortitude, só para a gente saber se situar e que, infelizmente, o bemarituzumab morreu na praia, pacientes tumores que têm FGFR hiperexpresso, eles randomizaram Folfox mais placebo versus Folfox mais o anticorpo bemarituzumab, com endpoint primário sobrevida global. Na primeira análise interina, o estudo foi bem promissor, porque ele viu num follow-up de quase 1 ano, 11 meses, uma sobrevida mediana de 17 versus 12 meses. Com a sobrevida livre de progressão positiva, sem incremento em taxa de resposta. A gente ficou um pouco já desconfiados como é que um tratamento aumenta a sobrevida global e não interfere tanto em taxa de resposta. Mas, enfim, um follow-up muito curto da primeira apresentação de 1 ano. Na apresentação da ESMO do ano passado, com um segmento aí de mais ou menos 20 meses, basicamente essas curvas elas foram coincidentes, ou seja, aquele benefício do início, que as curvas se separaram, a partir do 20º mês, 1 ano e meio para frente, essas curvas elas se achataram. Por conta disso, inclusive a Amgen, que estava conduzindo o Fortitude 3, fechou, ou seja,
esse estudo foi interrompido por ineficácia, e o bemarituzumab não vai ser mais continuado como uma estratégia nessa situação de combinação com químio. Provavelmente eles vão tentar outras coisas. Então, infelizmente, o bloqueio do FGFR2 ele não é algo interessante para a gente nesse momento. E falando um pouquinho agora, então, do zanidatamab com o tislelizumab mais químio, zanidatamab é um anticorpo biquimérico, ou seja, ele pega 2 epítopos do HER2, é como se fosse um trastuzumab muito mais eficaz, vamos chamar assim. E o tislelizumab é um anti-PD-1, na verdade, com maior eficácia e afinidade pelo receptor. O estudo Horizon, então, ele está, para ficar fácil de entender, é como se fosse um Keynote 811 melhorado, tá, gente? Tanto o zanidatamab quanto o tislelizumab são drogas mais eficazes comparados, teoricamente, a um pembro, por exemplo, e a um trastuzumab. Então, o Horizon, nesse perfil de pacientes HER2 hiperexpresso, CPS positivo, virgens de tratamento, eles foram randomizados, braço controle, trasto químio, famoso bom e velho toga, um braço com somente o zanidatamab com químio, e um terceiro braço, o braço C, zani, tisle, mais quimioterapia. Tá? Obviamente, esses 2 braços não têm comparação entre si, é só braço controle com anti-HER2 e químio, braço controle com tratamento triplo, anti-HER2, químio e imunoterapia. Endpoint primário, sobrevida livre de progressão e sobrevida global. Os braços muito bem balanceados, nada que chame muito atenção, a maior parte dos pacientes, um pouquinho mais de 50% asiáticos, a maior parte tumores primários gástricos, a vasta maioria HER2 hiperexpresso, 3 cruzes, a maior parte também na casa de 62%, 60% TAP score maior ou igual a 1, e o esquema de eleição de quimioterapia CAPOX versus 5-FU infusional e cisplatina. Quando a gente vai ver o desfecho primário de sobrevida livre de progressão, tanto o braço com zani, tisle, químio versus o controle, quanto o braço só de zani, químio versus também o controle, eles foram positivos para sobrevida livre de progressão, em torno de 12 meses os dois. Vocês já podem começar a perguntar, será que então vale a pena acrescentar a imunoterapia? A gente não sabe, mas lembre-se, não dá para fazer essa comparação direta, tá, gente, pelo estudo. E sobrevida global, da mesma forma, por mais que o follow-up ainda esteja curto para sobrevida global, 26 meses de sobrevida global versus 12, é isso? Não, versus 19. E 2 anos, 24 versus 19 também. Então, assim, os números são muito parecidos, tanto com o esquema triplet quanto com o esquema doublet. Mas é extremamente interessante. Taxa de resposta na casa de 71% com imuno, anti-HER2 e químio versus 69%. Também muito, muito parecida. Com uma mediana de duração de resposta de 21 meses, 14, e a químio aqui realmente o braço padrão perdeu muito, né? Então, o que a gente pode tirar de conclusões do Horizon? O zanidatamab provavelmente ele vai ficar. É só uma questão de ter um follow-up mais estendido desse estudo. Provavelmente ele vai ser um anti-HER2 que veio para ficar em primeira linha, né? Vamos ver como é que a gente vai brigar talvez com traço deruxtecan, com Destiny 05, alguma coisa assim. Mas eu não tenho muitas dúvidas que ele provavelmente vai ser incrementado. E fica-se a dúvida se a gente vai acrescentar o tislelizumab ou não. Aqui é só para exemplificar o Destiny Gastric 05, que está em andamento, tá? A gente não tem grandes dados apresentados com traço deruxtecan. E, por fim, por que eu pus o tratamento sequencial do câncer gástrico, linhas, segundas e terceiras linhas? Só para falar do Gastric 04, que a gente teve a apresentação, ele não está aprovado ainda aqui pela Anvisa, né? Mas a gente teve a apresentação e publicação dele o ano passado. Então, quando a gente pega essa barrinha de baixo aqui do tratamento de segundas e terceiras linhas, obviamente vai depender muito, primeiro, performance status do nosso paciente. Câncer gástrico, eles perdem muito performance e muito rápido. Então, infelizmente, 25%, 30% no máximo dos nossos pacientes a gente vai conseguir caminhar para uma segunda linha.
E vai depender muito do que a gente fez numa primeira linha também. Se eu usei um taxano aqui em cima, dificilmente eu vou manter um taxano aqui embaixo. Se é um paciente HER2, ele persiste com status HER2 positivo, ele vai ganhar traço deruxtecan, seja se eu conseguir em segunda linha ou em terceira linha que já está aprovado, e assim por diante. Essa tabela, ela compila os principais ganhos de sobrevida livre de progressão em taxa de resposta dos principais estudos em linhas subsequentes. Por que eu grifei o Rainbow? Porque o carro-chefe do nosso tratamento desde então em segunda linha é o paclitaxel com ramucirumab, é o que deu benefícios aí desde 2014, né, mais de 10 anos. E agora, mais recentemente, o Destiny Gastric 04, que vai assumir esse papel de segunda linha preferencial do Rainbow, tá, quando a gente tiver essa aprovação. Então, falando um pouquinho do Destiny Gastric 04, esse é um estudo fase 3, quase 500 pacientes, um estudo robusto, câncer gástrico previamente tratado, que progrediu obrigatoriamente, tinha que ser HER2 3 cruzes, e que já tivesse utilizado trastuzumab como uma primeira linha e progredido a trastuzumab. Tá? E precisa obrigatoriamente rechecar o HER2 no estudo, tá? No 04. Os pacientes eram, então, randomizados para trasto deruxtecan versus paclitaxel ramucirumab, que é o Rainbow. Então, estudo bem desenhado, bonitinho, metodologicamente bem feito, com endpoint primário de sobrevida global. Aqui a gente está comparando, então, um braço de químio mais anti-VEGF com trasto deruxtecan, né? Sobrevida global, então, 15 meses versus 11, com uma sobrevida em 12 meses de 60% versus quase 50%. Então, um estudo extremamente interessante. Você imaginar que numa segunda linha, o paciente, em um ano, mais da metade está vivo para câncer gástrico é algo bem interessante. Por isso, dos dados de se pensar em trazer essa estratégia para uma primeira linha, que é o 05 que está sendo conduzido, né? Da mesma forma, positivo para sobrevida livre de progressão, e positivo para a taxa de resposta, uma taxa de resposta aqui de 44%. Então, realmente, um estudo bem interessante para uma segunda linha. E essa aqui é a duração de resposta na casa de 7 versus 5 meses. Então, esse estudo ele veio com certeza para ficar. Quando a gente tiver a aprovação da Anvisa, ele substitui o Rainbow, então, como segunda linha preferencial. Lembrar que os pacientes precisam ser retestados para HER2, tá? Os tumores. E as toxicidades não mudaram do que a gente já sabia do traço deruxtecan. Tá? Lembrar da pneumonite na casa aí de 14%, isso não é irrelevante. Lembrar daqueles pacientes de mais alto risco, doença pulmonar obstrutiva crônica, pacientes doença renal crônica e assim por diante. Então, acho que essa era a parte de atualização e uma pincelada na ASCO GI agora, né? Acho que a gente pode... Como é que vocês querem conduzir? Quer abrir para discussão? Quer que vá direto para pós-ASCO? Não aguentam mais me escutar? Aqui, gente, não se assustem, tá? Eu trouxe pouquíssimos estudos. O que eu acho que é relevante para a gente ou incorporar na nossa prática, ou pensar em incorporar, ou para abandonar de vez, tá? Então, é bem pouquinho. Em relação a HCC, tumores hepatobilio-pancreáticos, eu trouxe em HCC 2 estudos, que eu achei... Essa ASCO, não sei a opinião de vocês, mas eu achei ela bem desanimadora até. Não teve nada muito interessante. A gente até comentou no GTG. Eu acho que o GTG nunca teve um N tão grande no pós-ASCO, muito porque muitos de nós não fomos, né? Acho que ninguém foi. Não, acho que ninguém foi, né? Acho que ninguém foi. Realmente foi muito próximo, né? Só eles que foram. Bem, o primeiro estudo que eu trago de HCC, dos 2 que eu selecionei, é o Keynote 937, que tentou provar que pembrolizumab adjuvante pós-ressecção completa de HCC ou radioablação, tratamento ablativo completo, teria ganhos de sobrevida livre de progressão. Ou seja, ele está tentando requentar teoricamente, o mesmo racional do Embraer 050, que a gente sabe que é negativo, né? Até agora, a gente operou um paciente com HCC, a gente não tem o que fazer com ele, a não ser segmento, né? E rezar. Então, o estudo para pacientes que tinham HCC confirmados por biópsia.
ressecados completamente sem doença residual radiológica ou totalmente ablados, performance bom, Child de Pug A, eles eram randomizados pembro monodroga por 1 ano versus placebo por 1 ano e eram tratados até esse período de 1 ano, ou toxicidade, ou retirada de termo e assim por diante, com o objetivo primário de sobrevida livre de recorrência. População muito bem também, características bem balanceadas. O que chama atenção? Esse é um estudo que foi conduzido na Ásia. Mais de 50% dos pacientes asiáticos, que justifica, obviamente, uma vasta maioria de vírus B. Isso é coisa da Ásia, China, né? Eles têm muito mais do que a gente realmente. Maior parte dos pacientes foram ressecados, ao invés de terem sido radioablados. Então, a ressecção ainda é o padrão de tratamento curativo, e transplante, obviamente, mas aqui ressecção. Eram pacientes realmente com alto risco de recorrência e a maior parte deles tinham invasão microvascular, o que justifica o alto risco de recorrência. E esse foi um estudo, o segundo estudo negativo para adjuvância em HCC. As curvas elas são totalmente coincidentes. O Recurrence Free Survival totalmente um em cima do outro, do ponto de vista numérico. Então, é só para exemplificar que a gente continua só seguindo os nossos pacientes pós-radioablação ou pós-ressecção completa de HCC. Tá? Isso não vai mudar a nossa prática clínica. Da mesma forma, sobrevida global, as curvas totalmente coincidentes, sobrevida livre de metástases à distância também. Segundo estudo, que aí é para um Barcelona B, né, que é o nosso risco intermediário, né, que a Luísa está sofrendo aqui na apresentação dela do GTG. O segundo estudo que eu trago e o último de HCC, o estudo fase 3B randomizado, comparando atezo e beva versus TACE para HCC risco intermediário. A gente sempre teve dúvida, esse é um paciente, é uma doença que ela tende a progredir sistêmico, será que não vale a pena a gente tratar precocemente a doença sistêmica ou a gente ainda vai continuar insistindo no controle local com quimioembolização, TACE ou até DEB-TACE? Então, esse foi o racional do desenho do estudo. Então, pacientes que eram o ALB 1 versus 2, ou seja, tinha que ter função hepática normal, admitia-se vascularização, invasão vascular VP1 e VP2, não podia ser VP3, inclusive. Eles eram randomizados para atezo e beva, igual o Embrave 150, mesmas doses, versus TACE, enquanto o paciente fosse TACEable, ou seja, eu não tenho número fixo de TACEs, de procedimento. Enquanto a gente fizer imagem e esse paciente essa doença for factível para TACE, ele mantinha no braço TACE. Importante ressaltar desse estudo, então. HCC, risco intermediário, ele não poderia ser elegível para tratamento cirúrgico, curativo, nem transplante, mas ele teria que obrigatoriamente ser elegível, obviamente, para TACE. Não podia ter doença multinodular que não fosse adequada para tratamento de todas as lesões. Um Child A, mas ele assumiu B7 também. E, obviamente, sem grandes comorbidades, varizes esofágicas tratadas e controladas. Não, mais uma vez, não incluiu fibrolamelar, não incluiu histologia subtipo sarcomatoide e nem hepatocolangiocarcinoma. HCC puro, bonitinho, como a gente costuma ver, tá? Condições para... Então, o endpoint primário do estudo foi sobrevida livre de falha de tratamento. E o que ele considerou falha de tratamento? Duas condições. A primeira condição primordial seria, no braço do atezo, progressão radiológica. No braço do TACE, progressão radiológica ou doença estável. Doença estável aqui já seria a primeira condição para falha da estratégia do tratamento com TACE, tá? E pelo menos uma dessas outras condições. Perda de benefício clínico, ou toxicidade inaceitável, ou deteriorização da função hepática, ou qualquer outro motivo que não se pudesse manter o tratamento, tá bom? Mais uma vez, de características, eu só ressalto que a maior parte era, obviamente, um performance bom, Barcelona B, porque o estudo é para Barcelona B, para tentar responder essa nossa pergunta, e a maior parte dos pacientes, apesar de poder admitir invasão vascular mínima, a maior parte não tinha invasão vascular, tá?
Em relação à exposição de tempo de tratamento, no braço Atezo e Beva, a mediana de ciclos foram de 12 ciclos e no braço Tace, a mediana de 2 aplicações, que é o que geralmente a gente costuma ver, né? Esses pacientes já logo progridem. Então, essas curvas são interessantes. De sobrevida até falha da estratégia de tratamento, o braço que fez Atezo e Beva teve uma sobrevida de falha de tratamento de 15 meses versus mais ou menos 9, 10 meses. Então, é um estudo que ele precisa ser incrementado do ponto de vista de tempo de segmento, mas parece ser uma estratégia interessante a gente puxar o tratamento sistêmico para o risco intermediário do HCC. A gente pode discutir, obviamente tem radioembolização que não entrou aqui, tem outras estratégias, mas parece ser algo interessante, eventualmente tratamento sistêmico nessa população. E esse estudo ele vai ser continuado até a segunda análise interina, quando um pouquinho mais de 65% dos pacientes, quando tiver 169 eventos, aí eles vão reapresentar o estudo, os dados. E, por fim, o único estudo que eu vou trazer, e é o último, eu prometo, em tumores cólon-retais, é a apresentação da terceira coorte do Breakwater. Acho que depois da imunoterapia, na minha opinião, o acréscimo do encorafenib Cetux com quimioterapia em primeira linha para tumores coloretais metastáticos BRAF mutado foi o maior ganho que a gente teve em todos os desfechos para uma doença órfã de tratamento com uma sobrevida muito ruim. Então, a gente já tinha os dados do Breakwater, né? E agora, na ASCO GI, foi apresentada a coorte 3. Lembra que são 3 coortes nesse estudo, né? 3 braços experimentais. Um com FOLFOX, ENCO, Cetux, que é o que foi da publicação mesmo, comparado ao braço controle químio mais Beva, FOLFOX mais Beva. Um segundo braço de ENCO, Cetux, apenas sem químio. E esse terceira coorte, que é um N muito pequeno, para aqueles pacientes que por algum motivo não fizeram FOLFIRI como químio, entraram nesse braço. Então, a gente vai ver aqui o desfecho de taxa de resposta, que foi o endpoint primário do estudo, para o braço FOLFIRI em combinação com encorafenib e cetuximab, mais uma vez, pacientes com perfil molecular BRAF mutado V600E. Então, só relembrando os dados da publicação do Breakwater, tá? Comparando o braço FOLFOX, ENCO e Cetux com o braço Standard of Care FOLFOX com Beva. Então, a gente dobrou a sobrevida global, 15 versus 30 meses. Isso hoje é melhor do que um cólon metastático RAS mutado, por exemplo, né? Então, eu costumo falar, é até difícil falar isso, mas se eu tivesse que escolher hoje um BRAF para um paciente, né? Um BRAF mutado ou um CARRAS mutado, o BRAF a gente tem desfechos, tendo acesso a duplo bloqueio, a gente tem desfechos melhores do que um CARRAS mutado. Então, sobrevida global é isso, 15 versus 30. Sobrevida livre de progressão, 13 versus 7, praticamente dobrou a sobrevida livre de progressão também, com taxa de resposta na casa de 61%. E a gente vê isso na prática clínica. Os pacientes chegam muito doentes e eles respondem muito rápido. Em 2 meses de tratamento, eles realmente ganham em qualidade de vida. Então, como a gente já poderia esperar, do ponto de vista de desfecho primário, de taxa de resposta global, o estudo ele é positivo, 64% versus 40% do controle do FOLFIRI e Beva, com tempo mediano para resposta de 7 semanas mais ou menos, igual em ambos os braços, com uma duração de resposta não atingida ainda. E com pacientes com manutenção de resposta por pelo menos 12 meses, pequeno, mas ainda maior no braço ENCO-FOLFIRI, ENCO-Cetux-FOLFIRI e nenhum no braço controle, como a gente já esperava para esse perfil molecular de doença. Sobrevida global, os dados ainda são imaturos de follow-up, mas já dá para perceber que encosta na unidade, um hazard ratio de 0,49, então eu não acho que vai ser diferente do que a gente viu para a sobrevida global do braço com FOLFOX, né, um outro backbone de químio. Como sempre, né? Por isso que a gente... desde o Turningham, né? Exatamente. Por isso que a gente fez GI, não tem que pensar muito, né? FOLFIRI, FOLFOX, FOLFOXIRI. Mas, enfim, o Gustavo tem razão. As curvas são muito parecidas. Quando pega a curva do FOLFOX, do braço FOLFOX, ENCO, Cetux, com esse é igual.
Em termos de toxicidade, era uma preocupação que a gente tinha, porque eventualmente o irinotecano poderia incrementar em toxicidade. E a gente viu que não, as toxicidades são muito parecidas com as toxicidades padrão do Folfiri mesmo, e que a gente já conhecia principalmente do encorafenib, né? Então, na minha opinião, agora tanto faz, tá? O backbone de químio que eu quiser, eu acho que vai ter o benefício. A gente vai acabar ficando mais confortável para aquele paciente que progrediu pós-adjuvância, aquele paciente que eventualmente tem neuropatia porque fez adjuvância prévia com intervalo maior. A gente está bem tranquilo em usar, na minha opinião, Folfiri com Enco e cetuximab, tá? Gente, eu acho que era isso. Não sei nem quanto tempo deu. Desculpa se eu passei. Obrigada.